Quantos reis magos a Bíblia fala que levaram presentes para Jesus? Quantos? Pensa aí. Quantos? Não. Você errou. Se você pensou que eram 3, você se equivocou. Mas calma, eu também me equivoquei no passado. Não há nenhum registro na Bíblia que eram 3 reis magos que levaram presentes para o menino Jesus. O que existe, sim, eram 3 presentes, mas a Bíblia não menciona que eram 3 reis magos. Mas e aí? Isso vai mexer com a sua fé? Ter lido e entendido errado a vida inteira esse texto vai abalar a sua fé? Certamente não. Para pensar, será que eu e você não estamos deixando passar batido também outros textos muito mais profundos do que este, que trazem doutrinas muito mais importantes para a nossa compreensão? Será que estamos lendo a Bíblia de forma correta ou será que nós estamos lendo a Bíblia de forma errada? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu desejo que a paz e a graça do nosso Deus estejam sobre todos nós neste momento, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra gloriosa do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre interpretação bíblica, alguns detalhes importantes que nós, como cristãos, temos que estar atentos. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias de muitas heresias. A Bíblia fala que nos últimos tempos as heresias elas iriam se multiplicar. O espírito do erro iria tomar conta do mundo, preparando todas as coisas para a chegada do anticristo. E nós, como igreja, não podemos deixar de interpretar o maior de todos os livros, que é o livro que sustenta a nossa fé, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aproveitando o ensejo, eu quero conversar com vocês hoje sobre heterodoxia. O que é heterodoxia? Heterodoxia vem da palavra hétero, que significa diferente, e doxia, que significa glória. É uma forma de interpretar a Bíblia desconfiando do texto bíblico. Ou seja, é uma maneira de fragmentar a Bíblia. Ora você acrescenta alguma coisa ao texto bíblico, ora você retira alguma coisa do texto sagrado. É um tipo de interpretação que lança dúvidas sobre o texto bíblico. O tempo inteiro criticando, usando ciência, usando o seu próprio conhecimento. Quem faz muito isso é considerado como o pessoal da alta crítica, ou também heterodoxos, ou também chamados de teólogos liberais. São eles, inclusive, que criaram aquela frase: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, o que é um grande equívoco. Aquilo que a razão deles concorda com o texto bíblico, ok. Aquilo que a razão deles não concorda com o texto bíblico, eles descartam. De tal forma que eles acabam virando árbitros do texto sagrado. E tudo isso usando a sua razão e a sua ciência e a sua filosofia. O que não passa na filtragem desse pessoal que interpreta a Bíblia assim é tido como crendice, superstição, folclore ou qualquer coisa do gênero. Portanto, esse pessoal que interpreta a Bíblia assim desconstrói tudo na Bíblia que a sua razão não concorda, pois eles sempre vão olhar para o texto bíblico com desconfiança. Vou dar exemplo agora de um teólogo dessa linha de raciocínio chamado J. Jeremias. Esse teólogo, ele pegou a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? E o resto você já sabe. Ele pegou a oração do Pai Nosso, filtrou a oração do Pai Nosso, tirou tudo, entendeu que tudo era adição e deixou somente a palavra Pai. O que tem aqui, a única coisa que vale é a palavra Pai.
pai. Agora imagina um tipo de líder pregando a Bíblia para você dessa maneira. Mas essa maneira de interpretar um texto, isso é coisa antiga. Isso vem lá da Grécia, isso vem lá de Aristóteles. Porque Aristóteles, ele dizia que a verdade, ela não vem pronta, ela precisa ser construída, entendeu? Então o que está por trás dos teólogos liberais, o que está por trás da alta crítica é que a verdade não é o que está ali. A verdade precisa ser construída. O que a razão deles, o que a ciência deles, a filosofia deles não concorda, eles descartam. Por outro lado, existem os confessionais. Quem são eles? São aqueles, e eu me incluo com eles, que confessam que a Bíblia é a palavra de Deus e é uma verdade que já vem pronta do próprio Deus para nós. Interessante que Platão também dizia que a verdade, diferente de Aristóteles, ela vem pronta. E eu quero aproveitar para dizer aqui uma coisa. É óbvio que a verdade, ela vem pronta sim, mas a gente precisa cavar, conhecer, estudar, se esforçar com a ajuda do Espírito Santo para encaixar, para construir, não inventar, não tirar, não separar, não escolher a nosso gosto. Não, não é isso. Mas buscar, sim, fazermos a nossa parte, de buscarmos a verdade, de estudarmos a palavra de Deus, de orarmos, de jejuarmos. Nós temos essa participação, sim, mas nem por isso ela não deixa de ser uma verdade que vem pronta do céu. O que acontece é que nós precisamos alcançar, buscando na palavra essa revelação que vem pronta de Deus para nós. Mas não tem nada a ver isso com o que os teólogos liberais, com o que os heterodoxos ensinam, que a Bíblia tem que ser questionada, desconfiada, desqualificada e ficar somente com aquilo que eles querem ficar. Esse é um método extremamente equivocado. E nós, como Igreja de Cristo, nós temos que andar firme no terreno da sã doutrina. Mas para isso nós temos que conhecer as santas doutrinas da Palavra de Deus. Por exemplo, as doutrinas da salvação. Você conhece? Justificação, regeneração, reconciliação, redenção, propiciação, santificação. Você não conhece essas doutrinas até hoje? Meu irmão querido, minha irmã, o que é que estão ensinando para você aonde você frequenta? Nós precisamos viver a santa doutrina de Cristo para não sermos enganados por interpretações heterodoxas, hereges, que estão aí aos borbotões espalhadas hoje em nossos dias. Agora pensa comigo uma coisa. O Espírito Santo é um só, não é? Mas por que então que existem tantas interpretações da Bíblia diferentes? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Eu penso que o grande problema da nossa geração de cristãos é que nós estamos usando a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia equivocada. Às vezes usamos chaves de homens que já morreram, que tiveram sim sua importância no Evangelho, na pregação do reino. Porém, não são eles a chave que revela os mistérios de Deus. A chave que revela os mistérios de Deus, ela se chama chave de interpretação cristocêntrica. Mas como é que acontece isso? É simples. É você interpretar a Bíblia a partir da ótica de Cristo, a partir da visão de Cristo. Como Cristo agiria? Como Cristo faria? O que Cristo quis dizer com isso? E não ficar usando chaves hermenêuticas de homens. Entendeu? Vou te dar um exemplo de chaves hermenêuticas de homens. Por exemplo, você fala assim: eu nasci para ser um médico. Eu nasci para ser médico. Eu nasci. Você está usando aquela chave interpretação calvinista. Eu nasci para ser advogado. Eu nasci. Estava escrito que eu ia ser advogado. Chave de interpretação calvinista. Olha, a minha esposa, fui eu que escolhi, tá? Eu que analisei, eu que escolhi, fui eu que escolhi. Chave de interpretação arminiana, usando da sua liberdade. Não, a minha esposa foi Deus quem escolheu para mim.
chave de interpretação calvinista. Para pensar. Se nunca tivesse existido Calvino, nem Armínio, mudaria alguma coisa se você dissesse: eu escolhi a minha companheira? Ora, a Bíblia dá exemplos de textos que pessoas escolheram a esposa. Percebeu que pela Bíblia, apenas pela Bíblia, você já consegue fazer a interpretação de tudo na sua vida, sem precisar ficar levantando chaves hermenêuticas de interpretação de Bíblia com base em homens que foram importantes, mas que já morreram, sendo que o maior de todos está ressurreto à direita do Deus Todo-Poderoso e por nós intercede, e Ele nos ajuda a interpretar a sua própria palavra. Uma outra coisa importante no aspecto de interpretação de Bíblia é o tipo de ênfase que a gente dá quando a gente lê a palavra de Deus. Quando você está lendo a Bíblia, você dá ênfase ao autor, ao texto ou a você? Porque quando você dá ênfase ao autor e ao texto, a riqueza de conhecimento, ela será enorme. Mas quando você dá ênfase em você, pensando na sua luta, no seu problema, certamente você não vai alcançar a dimensão toda que o texto poderia te abençoar. Escolher o tipo de ênfase que você dá na hora da leitura, isso influencia radicalmente na sua interpretação e consequente compreensão sobre a Bíblia. Por exemplo, lembra da parábola do filho pródigo? Quando Jesus estava falando do irmão mais velho que ficou ali, aborrecido, Jesus estava falando de quem? Quem era a plateia que estava ouvindo aquela parábola? Os fariseus. Eles ficaram emocionados com o retorno do filho pródigo? Choraram? Não. Eles foram furiosos quando ouviram aquela parábola, porque Jesus estava comparando o irmão mais velho aos fariseus. Você já tinha pensado nisso? Então, quando você dá ênfase ao texto, ao contexto, ao que o autor está escrevendo, você vai descobrir detalhes que você não descobre se você colocar ênfase apenas em você, que é o leitor. Quando a gente fala de hermenêutica, a gente está preocupado em extrair da Bíblia a interpretação mais saudável possível, mais fiel às Escrituras possível, porque a gente vive num mundo onde se prega heresia como se fosse uma metralhadora. E isso é profético. Nós estamos vivendo momentos onde as heresias estão tomando conta das igrejas e o que se prega já não sabe mais se é Bíblia, se é heresia, não estão preocupados com isso, se dá certo, se está funcionando, toca o bonde. Enquanto isso, as pessoas vão morrendo espiritualmente porque não estão se alimentando da verdadeira palavra de Deus, e isso é muito sério. Mas para você descobrir o sentido e o significado do texto que você está lendo, você tem que fazer a exegese correta, que é analisar o texto, contexto, para quem foi escrito, por que foi escrito, quem está dizendo, qual o contexto histórico daquela época, o que o autor queria dizer com tudo aquilo. Você olha também os originais, estuda, procura, olha um pouco ali o hebraico, o grego, busca, estuda. Bíblia precisa ser estudada. Nós estamos vivendo numa época que nós temos que pegar a palavra de Deus e muito mais do que lê-la, nós temos que estudá-la para não sermos enganados pelas heresias do diabo que ele tem lançado nessa última hora sobre a terra. E se a hermenêutica, que é buscar sentido e o significado correto da Bíblia, que você faz, que eu faço, dispensa a visão de Cristo, eu estou dizendo que eu não preciso de Cristo para entender a Bíblia. E olha que isso acontece em muitos lugares. Veja, existem duas maneiras importantes. Existem outras, mas essas são as duas mais significativas que impactam o mundo na atualidade, de interpretar a Bíblia. A primeira é pelo método histórico-gramatical, que é esse que a gente analisa o texto, o contexto, para buscar a verdade que vem pronta de Deus para nós. E o outro é o olhar histórico-crítico, desconfiando da Bíblia, fragmentando ela, não achando que ela é suficiente, desqualificando, relativizando ela. E aí, qual é o método que você prefere? O primeiro ou o segundo? Eu prefiro
o primeiro. Para finalizar esse estudo sobre exegese, interpretação, hermenêutica, heterodoxia, esse combo de informações, eu vou fazer aqui uma brincadeira para você entender como que essas interpretações equivocadas elas acontecem todos os dias em diversos lugares e nós, como Igreja de Cristo, temos que estar atentos para não incorrer no mesmo erro. Preste atenção. Agora veja essas duas palavras. Imagina que é um texto bíblico. Essas duas palavras, elas fazem parte de um texto bíblico qualquer. E aí, quando eu não sei fazer a interpretação correta da Bíblia, quando eu não consigo descobrir o sentido e o significado correto, fazer a hermenêutica correta da Bíblia, eu estou vendo aqui mão, então isso aqui deve ser limão. Limão. Aia deve ser papaya. Pronto. Limão é fruta, mas não existe essa fruta. Essa categoria de fruta não existe, limão, papaya. Vambora, tem mais. Aí eu olho, mão. Isso aqui já é uma outra pessoa interpretando. Esse texto aqui, mão deve ser irmão. É irmão isso aqui, irmão. E aia deve ser pitaia. Irmão, pitaia. Bom, isso não faz o menor sentido, entendeu? E o problema é quando eu empolgo as pessoas, fazendo com que elas acreditem que essa minha interpretação é uau, fantástica, é algum mistério, é alguma revelação de outro mundo e elas acabam comprando essa ideia e daqui a pouquinho elas estão longe do verdadeiro sentido e do significado do texto bíblico. Vamos ver outra? Eu tirei aqui a palavra aia e coloquei ego. Aí vem outro irmão, aí vem outra pessoa e pega o texto bíblico. Mão, então mão aqui deve ser mamão. Mamão. Ego deve ser mamão galego. Novamente não faz o menor sentido, porque não existe essa categoria de fruta. Aí vem outro irmão e vai dar a interpretação do texto bíblico. Irmão pelego. Aí vem outro e fala limão galego. E isso não para nunca. O céu é o limite para interpretações equivocadas quando não se sabe, quando se despreza a visão de Cristo para interpretar a sua palavra. Veja, quem faz interpretação da Bíblia dessa maneira e ensina para as pessoas desta maneira, embora isso aqui é apenas um exemplo, né? Isso comprova que elas estão entendendo errado o contexto, o texto e tudo mais. E quando isso acontece, a gente acaba construindo uma ministração, ou uma pregação, ou uma teologia que não se sustenta. Por quê? Porque nós não estamos entendendo, não estamos fazendo uma boa exegese do texto sagrado e, consequentemente, não estamos fazendo uma boa hermenêutica e, por isso, nunca saberemos qual é o verdadeiro sentido e o significado do texto bíblico. Veja uma coisa, quando nós fazemos a hermenêutica errada da Bíblia, ou seja, não transmitimos o sentido e o significado correto do texto bíblico, não há dúvidas, nós vamos mexer com a cabeça de muita gente. E em muitos casos, não será para melhor. No meu tempo de ignorância bíblica no passado, eu nem dava valor para essa palavra hermenêutica. Hoje eu sei que ela é muito importante porque nós, através dela, fazendo a verdadeira hermenêutica, que é buscar o sentido e o significado correto do texto bíblico através da exegese, que nós já falamos em outras aulas também, isso demonstra como nós estamos lendo a Bíblia, como nós estamos entendendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo incrivelmente poderosíssimo que sustenta a nossa fé. E se nós a interpretarmos de maneira herética, de maneira equivocada, de maneira heterodoxa, pode ter certeza, a gente vai nadar e morrer na areia. Que Deus nos ajude para que possamos usar com responsabilidade o conhecimento que Ele tem dado à sua igreja nessa última hora. Conhecimento esse gerado pela direção do Espírito Santo, mas claro, lendo
orando e estudando muito a palavra de Deus para não sermos enganados. E o Espírito Santo vai nos capacitar como igreja para compartilharmos a verdadeira interpretação da Bíblia para a nossa família, para os nossos semelhantes, para os nossos vizinhos, para a presente e para a futura geração. E lembre-se, estudar teologia saudável é uma bênção, desde que você não se torne arrogante, prepotente e que fique debaixo do domínio do Espírito Santo e seja Ele o nosso maior mestre para nos ensinar todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Que Deus te abençoe. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar, manda para os seus amigos, manda para todo mundo, porque a gente tem que compartilhar conteúdo bom que é para a glória do Senhor. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!